Oi, pessoal. Eu vou passar agora para o MATLAB, né? A gente vai falar um pouco aí como que a gente faz essa tirada das características do step lá da malha aberta, né? Ou do período crítico quando a gente está fazendo a malha fechada. Então aqui, né, considerando uma planta qualquer, né? Eu coloquei aqui 4 polos, né? Poderia ter mais, qualquer, né? Mas a gente tem essa curva que tem esse formato em S quando a gente dá o step nessa planta, ok? Então aqui que a gente vai trabalhar, né? Tirar algumas configurações, algumas características para a gente fazer a aproximação para aquela função, né, que tem o atraso e o primeira ordem. Então aqui a gente tem essa curva, né? E aí a gente vai definir o atraso quando é uma projeção essa parte aqui mais linear, né, ela encosta no eixo X. Então aqui, né, a gente pode definir esse atraso mais ou menos, né, nesse ponto aqui, que é 0,66, 0,65, né, alguma coisa assim. Dá para ser até um pouquinho mais, tá, gente? Geralmente, né, isso aqui a gente pode dar uma variada aqui. Então, colocar 67, né? 0,67. Isso aqui eu tinha colocado 65, né? Vou colocar 67. Então, definir o atraso, né? O ganho é simplesmente o valor para quando a gente dá o step unitário, né? Para onde a nossa planta vai, né? Então, aqui a gente tem o 0,666, né? Então, vai indo aí aproximadamente então 6,667. E o t, né? Como que a gente vai calcular o t? O t, ele é a constante de tempo da primeira ordem. Então, o L, ele é esse atraso, né? Quanto demora para começar a resposta da primeira ordem. Então, o L a gente definiu aqui, né? Então, mais ou menos nesse 0,6, coloquei 6,7, né? Então, o que ele vai fazer? Ele vai demorar esse tempo, 0,67 aí. Quando der o 0,67, ele vai fazer a primeira ordem. Basicamente é isso. Então, por isso que a gente faz, né, essa aproximação. E até daria para colocar um pouco mais, né, se for pensar assim aqui, né? Enfim, pensando mais para frente, né, vamos colocar aqui, por exemplo, na verdade 0,74, né? Pensando no primeira ordem. Vou colocar um pouquinho mais. Vou colocar aqui 0,74. Porque a hora que a gente plotar o gráfico, né, dessa curva aproximada, vocês vão ver por que eu estou falando isso. E aí, esse tal, né, ele vai ser definido usando uma característica do primeira ordem, que é a resposta, né, ela atinge os 63,2% depois de se passar um tal, né, uma constante de tempo aí. Então, é esse tempo que a gente vai definir aqui, tá? Então, vejamos aqui. Eu coloquei 2,28, né? Por que eu coloquei esse 2,28? A nossa resposta ela vai para 0,666 ali, né? Se eu multiplico por 0,632, eu estou pegando o 63,2% dessa resposta. Então, eu tenho que olhar o 0,4213, né? Se eu olhar essa amplitude, 0,4213, V421. Olha lá, 0,421. Por isso que eu peguei esse tempo 2,28. Só que olha só, esse tempo 2,28 ele é o atraso mais o tempo que a primeira ordem vai demorar para chegar nessa resposta. Então eu tenho que tirar o atraso desse tempo aqui. Por isso que é o 2,28 menos o atraso, menos o L. Ok? Daí eu vou fazer a G aproximada, que é aquela formulinha que está no slide. E vou plotar junto aqui para a gente comparar e ver o que a gente encontra. Então, olha só o que aconteceu aqui, ó, que eu estou falando do atraso, né? O atraso, ele é essa espera aqui, né? Ele está esperando você chegar, né, num determinado ponto aqui.
E aí ele sobe até aquele ponto que a gente definiu, 2,28 aqui, ó. Então essa é a constante de tempo nossa, né? Então ele tem esse cruzamento no mesmo lugar, ok? Então bem aqui. Só que assim, o azul, né, é o que a gente realmente tem, né, que é o step que a gente deu. E o vermelho é essa aproximação. Então vê que antes ele tem um pouquinho mais rápido, depois ele fica um pouquinho mais devagar, né? Mas ele se cruza nesse tempo aqui e a gente tem essa aproximação. O que dá para fazer é você deslocar um pouquinho antes e um pouquinho depois, né? Então veja que se a gente colocar um pouco menos de atraso, né, então colocar aqui 0,7, por exemplo, o nosso t vai mudar, né? Então ele vai cruzar no mesmo ponto, mas ele vai dar uma mudada aqui, né? Então vou plotar de novo, né? Ele vai plotar por cima. Então fica bem parecido, ó. Veja que é uma primeira ordem, né? Então esse L ele não muda tanto, né? Veja que ele não muda tanto o nosso sistema aí, né? Mas ele vai, vocês vão ver, né? Quanto a gente muda aqui o L, é o quanto ele vai impactar no amortecimento, tá? Então, a gente vai ver isso. Então vamos manter ele assim, né? Depois a gente faz algumas mudanças aí para vocês verem. Vamos plotar aqui o nosso criar, né? A gente vai criar o controle PID. Então, olhando lá na tabela, né? Criei o PID e fiz as contas, tá? Ok, não tem segredo nenhum. Então, o TI, o TD, né? O KI é o KP dividido por TI, né? O KD é KP vezes TD, né? Criei o controlador e fiz a malha fechada, ok? Então, aqui a gente tem um sobressinal, né? Meio alto, vamos dizer assim, né? Então, a gente tem um sinal meio alto aqui. Deu 38%. Vamos mudar aqui, né? Colocar o 0,75, né? 75 que eu tinha falado antes. Vou criar aqui de novo, né? Trocar as variáveis, criar o controle. Então, o plot, vou fazer um outro plot aqui. Vou colocar na figura 3 só para a gente ter uma comparação, né? Então, aqui um pico deu 29%. Então, o que está acontecendo aqui, né? Esse atraso está impactando principalmente, né, no sobressinal, que é no amortecimento, tá? Então, o atraso é isso que ele vai acabar acrescentando aí. Quanto a gente mais considera atraso aqui, mais amortecimento a gente vai ter nesse PID. Né? Mas você vê que a resposta no tempo aqui do step ele não é tão diferente, né? Ele é bem similar, na verdade. Né? Mas o que aconteceu é que essa pequena diferença aí fez uma boa diferença no nosso step. Então, se eu colocasse aquele 0,60 e pouco que eu estava falando, né? Pode ser que ele não teria uma resposta tão interessante, né? Por conta desse aumento aqui muito sobressalente, né? Então, eu vou rodar tudo de novo para a gente não ficar com coisa repetida, né? Vou usar o 0,75, ok? A gente ter ali. Então, ficamos com essa curva aí vermelha. Criei o controle, né? De colocar na figura 2 novamente. Então, essa aqui ficou a nossa resposta, tá? Então, esse aqui já é o nossa resposta final da malha fechada, né? E esse aqui é o nosso controle, ok? Então, veja que é bem simples de fazer, né? Você fez um step na malha aberta, tirou alguns parâmetros, definiu o controle e fechou a malha. Isso não quer dizer que o seu sistema é completamente estável. Isso não quer dizer que o seu sistema está sujeito, está robusto, né? Então, ele pode ser sujeito a algumas alterações aí que pode levar ele para instabilidade. Então, veja que essa aqui é uma saída, né, que é interessante utilizar para, por exemplo, comparação. Quando você tem um modelo, se você tem um modelo, né, você pode gerar esse controle, né, para você falar assim, olha, o PID por Ziegler-Nichols eu consigo isso daqui, mas
Se você fizer um projeto, talvez você consiga atingir uma coisa melhor aí, né? Ele é mais interessante quando você não tem o modelo, então. E aí você não tem no modelo, você não tem nem como saber, né? Quantos polos tem, como que você analisa a planta, né? Você tem essa dificuldade de analisar a planta. Então, aí você faz esse método que é um método experimental, ok? Então, indo para a malha fechada, como eu tenho um modelo, né? Eu vou plotar o R-locus aqui e vou verificar qual que é o ganho que ele tem, um ganho crítico, né? Que significa que se eu aumentar esse ganho aqui até esse valor, ele está no limiar, que está em cima do eixo imaginário, ok? Então, meu polo está em cima do eixo imaginário quando o ganho é 6,49. Então, nesse ganho, né, ele tem um ganho crítico, tá? Se eu não tivesse esse ganho crítico, né, vou fazer primeiro o plot para a gente definir o período crítico, né? Mas vocês vão ver o que acontece se eu, por exemplo, estivesse fazendo no experimental, né? Então, nesse caso aqui, vou aproximar mais para a gente poder observar. Então, eu tenho no... eu tenho que fazer mais próximo do zero para a gente conseguir ver, peraí. Aqui. Então, 373, o tempo, né? Então, o próximo pico foi 376, 379, 382. Então, o nosso período é de 3 segundos, certo? Então, aqui eu coloquei 3.1. Por que eu coloquei 3.1 até, né? Porque agora, por exemplo, né, a gente começa lá a fazer os testes experimentais, então você não tem, né, a planta G, você pega, coloca, faz um feedback lá, né, para ele atuar a partir dos seus sensores, e aí você faz o step, né, fechou a malha, faz o step, e aí você verifica a resposta. Ele já está, né, numa oscilação aqui, mas não tão grande. Então aí se aumenta um pouco, né, para o 5. Aumentou para o 5. Oscilou, mas não tanto, né? Então dá para a gente aumentar mais um pouco. Então chegando aqui, por exemplo, vamos ver já no 5. Né? Você está com medo de aumentar mais e ele ficar instável, né? Então aqui você tem um pico em 15,5 e um pico em 18,9. Então veja que você já começa a ter, né, uma indicação, né, de quanto que é o período crítico, né? Então aqui está sendo em torno de 3,3, né? Chega aqui no 6. Então fazendo do 6, oscilando bastante agora. Então eu ficaria com medo, né, de aumentar mais. Pode ser que dê problema, né? E aí, ó, aqui, ó, 50.1, 53.3, né? 56.5, 59.7, quer dizer, 3.2 seria, né? O 3.2, 3.1, né? Então, 3.15, vamos colocar aqui então, né? 3.2, 3.1. Isso aqui também não vai mudar tanto assim, né? Ele é uma aproximação aí. E só que aqui o seu ganho, né? Você não sabe se você aumentar, se você diminuir. Então, o que é interessante, né? Você deixa o 6, né? E aí você faz o seu controle, né? Baseado nisso daí. E faz o feedback. Então, vamos comparar aqui o que acontece. Então, ó, bem parecido com o que a gente encontrou antes. Por quê, né? Você vai ver que quanto maior o ganho aqui, mais... quer ver? Vamos deixar assim. Maior vai ser a velocidade que ele vai ali, né? Ó. Então ele é um pouquinho mais rápido, né? Só que ele tem um sobressinal um pouquinho maior também, né? Só que assim, você não colocaria o 7 no seu teste, né? É que como no 6 você está na iminência, você está com medo, você pega e fala assim, bom, no 6 eu estou quase chegando, eu vou aumentar para o 7 e fazer o meu controle baseado no 7 e no período crítico que eu encontrei 3.15, né? Você pode fazer isso.
veja que a resposta ela não é tão diferente assim. Ele é um pouquinho mais rápido, né? Então você pode deixar tanto 6, né? Então, cheguei no 6, ali já acho que está bom. Ok, né? Então é isso que você vai encontrar, vai ser o vermelho, né? Então comparando aqui, né, o azul, ele é o método da malha aberta, o vermelho é o método da malha fechada, e esse aqui, só que esse método da malha fechada eu fiz para os 6, né? Então o amarelo aqui seria para os 7, você aumentando, né, arbitrariamente ali, para quase, você não sabe que está no, né, se você tivesse uma planta que você não tem um modelo, você não saberia que é o 6.49, né? Então você aumentaria para o 7 para dizer, olha, eu acho que estaria, ele já passou até, né? Ele fica um pouquinho mais rápido, mas com sobressinal bem parecido aí, ok? Então, dessa parte, né, de fazer na mão, de fazer as análises, tá aqui. Mas o MATLAB, ele tem o Sysotool, né? O Sysotool, ele faz para você isso, tá? Ele vai ter um auto-tuning, que é daí que o nome vem, né? Eu chamo de tunelamento porque é tuning em inglês, né? Tuning, na verdade, né? E aí aqui no Sysotool é bem interessante, a hora que você abre ele, ele já plota 4 coisas para você, né? Então veja que eu alimentei ele com a planta crua, sem nada, né? E aí ele tem o lugar das raízes, ele tem o feedback, o step, né, para o feedback, tá? Então a malha fechada, e aí ele aplicou o step, então aqui é a resposta, e o bold dessa malha aí aberta, né, do G que eu coloquei. Mas o que é interessante é que aqui, ó, tá vendo que tem essas bolinhas rosas? Isso aqui são os polos da malha fechada. E se eu aumento o ganho, olha, eu consigo arrastar os polos, ele vai mudando tudo para mim, ó. Então, aumentei aqui, né? Então, estou aumentando aqui. Ele está mexendo aqui, ó. Certo? Aumentando o ganho. O bold está indo para cima. Então, a resposta está mudando aqui da malha fechada, porque está mudando os polos de lugar. Chegando bem próximo, né? Então, estava mostrando que a margem de ganho é 6,69. Né? E assim por diante. Até que eu chego num limite, né? Se eu colocar bem próximo ali do eixo imaginário. Então, olha lá, ó. Tá bem próximo, né? Tá colocando que a minha margem de ganho é 0,187, muito pequena, né? Que está bem próximo do eixo imaginário. E eu tenho essa resposta bem instável quase, né? E aí, passando, ele fica instável. Minha margem de ganho é negativa, né? Então, por isso que minha malha fechada é instável. Bom, aqui dá para mexer em algumas coisas, né? O legal é que ele tem esses métodos de tunelamento ou sintonia, né? Então tem a sintonia PID e aqui dentro tem vários métodos, né? Então ele abre nessa tela aqui, mas a gente está vendo os métodos clássicos, né? Então escolho PID aqui e eu venho no Step Response, que é a malha aberta, né? Então aquela forma S e tudo mais, tira o K, o L e o T, né? Ou o resposta em frequência. Então no vídeo passado eu falei, né, que ele chama de resposta em frequência aqui, que é o método do ganho crítico lá do período crítico, ok? Então você vem aqui, né, escolhi então o da malha aberta, o update compensator. E aí ele troca aqui, ó, veja que ele trocou essa função transferência, né, ele colocou, só tinha um ganho antes, que eu tinha mexido, aliás, né, e ele troca para essa função transferência aqui, que é um PID, né, o PID que a gente definiu do Ziegler-Nichols. E aí o que é interessante, né, deixa eu mostrar o que o Sysotool aqui também considera, né? Se eu venho aqui editar arquitetura, ele vai mostrar como é que é a arquitetura, né? Ele tem um bloco aqui que é o H, que seria a relação do sensor, né? A dinâmica do sensor, mas a gente considera 1, então ele já está como 1. Tem uma relação também de adequação da referência, que é esse F, mas também ele considera como 1. Então a gente tem simplesmente o controlador e a planta, né? E o C é o controlador. Ok? Então a gente está vendo sempre, né, o Y pelo R, né? Então por isso que aqui até ele coloca aqui, ó,
o y, então de R para y, né, que é a relação saída pela entrada que a gente tem da malha fechada, ok? Então ele dá para você exportar aqui, então você pode colocar o controlador, então você pode chamar de, sei lá, copen, né, sei lá, que é pelo método da malha aberta, ok? E eu escolho ele aqui para exportar. Então ele vai exportar o C, que é do modelo aqui, para uma variável chamada copen. Então eu exportando aqui, olha, ele está aqui, ó, copen, ok? Então copen é aqui uma FT, né, que tem 2 zeros, né? Então lembra que a gente fala que o PID do Ziegler-Nichols acrescenta 2 zeros iguais, e aqui no caso é menos 1.397, e tem esse ganho aqui multiplicando essa FT aí, ok? Daria para você fazer um feedback, se você quiser, então fazer um close G do siso, né? Então, por exemplo, é igual ao feedback do copen vezes a g, vírgula 1. Então a gente está fazendo a malha fechada. Vou plotar nessa mesma figura aqui para ver, né, o que acontece. Então na figura 2, fazer esse plot aqui, só que com esse novo cara. Ver o que acontece, né? Então o roxinho é o método que ele fez automático. Então, todos muito parecidos, né? Tem um pouquinho mais sobre sinal, um pouquinho mais devagar, né? Mas não muda tanto, ok? Então, é o jeito que... Depende do jeito que o MATLAB aqui calcula, tá? E aqui na resposta em frequência, você pode dar um update de novo, né? Então, ele mudou, agora ele fez pelo método do período crítico lá e do ganho crítico, certo? E aí, você pode fazer o export de novo, né? Então, vem aqui, troca o nome. Então, C do close, então, né? E aí, faz o export e tudo mais, ok? E ele aparece aqui. Fechou? Agora eu vou mostrar um experimental para vocês. Então lá no Nulen tem uma bancada térmica, né, que o pessoal geralmente faz teste com vocês lá, né? E aí foi tirado uns dados, o Vitor me passou esses dados, ok? E aí são dados de temperatura pelo tempo. Então ele vai anotando aqui, né? Foi anotando, tal. Então aqui tem um plot. Esse plot aqui é um plot quando ele deu o step nessa bancada lá térmica, né? Só que veja que ele está saindo de uma temperatura e está indo para uma temperatura, saindo de uma temperatura que não é zero, né? Então o K, na verdade, ele é a diferença, né, desse ponto e desse ponto. Então por isso que a gente faz máximo T e mínimo T, ok? Então fazendo as mesmas estratégias ali, né, a gente consegue definir esses parâmetros de atraso e de constante de tempo, ok? Fazer a aproximada, né? Então a mesma coisa, colocar o mínimo, porque o step ele vai considerar de 0 até um determinado ganho, né? Então a gente faz esse deslocamento, ok? E aí a gente tem essa aproximação aí da curva vermelha. Constrói o PID, né? Só que agora o ideal seria que você colocasse esse PID que você calculou, né? Então chamou de GC. Então esse PID calculado aqui, a gente colocaria na planta experimental mesmo, né? Mas a gente não tem essa planta experimental, né? Aqui, né? Então, você pode fazer um feedback com essa planta aproximada, mas simular para o tempo em que a gente parametrizou ali, né? Porque você tem um certo atraso, né? Então esse tempo aqui, ele tem de discretização, ele é maior do que o atraso que a gente colocou da planta, só para verificar se ele faz realmente o que a gente espera, né? Então ele tem essa oscilação, né, que é esperado para um sistema Ziegler-Nichols aí, né? O Ziegler-Nichols ele tem essa característica de não garantir um amortecimento tão alto, né? Então por isso que a gente vê essas oscilações aí, mas ele garante que vai ser
estável, né? Vai ter uma resposta adequada aí. Deixa eu só mostrar que realmente ele dá pau, né? Você faz uma discretização que é maior que é melhor do que o atraso, né? Então veja, é como se você tivesse apenas atraso, né? Tem uns atrasos aqui, aí tem uma resposta, aí um atraso, uma resposta. Porque essa planta aqui, que a gente definiu, né, é uma planta aproximada para aquela curva step aqui, né? Ela não é uma planta que realmente vai responder igual para a sua planta real, né? Não, ele está com uma curva aproximada para isso daqui, né? Nesse step. Não que a simulação ela vai funcionar, né, para qualquer entrada, para qualquer coisa para essa planta aqui, né? São duas coisas diferentes. Está fazendo o step aproximado para aquela curva lá, né? Não, mas para você ter uma noção, né, dá para a gente fazer esse feedback aqui que foi feito antes aqui com uma discretização mais grosseira. E aí a gente consegue ter uma noção que ele realmente faz a oscilação que a gente espera. Então, provavelmente, esse PID vai funcionar na bancada experimental, ok? Bom, gente, é disso essa semana, né? A gente tem finalizando o curso aí, né? A disciplina, essa aí é a última aula. Agora temos práticas e provas, né? Então, bom final de semestre e eu aguardo vocês aí nas provas e no Kahoot. Abraço, até mais, gente.